Vamos abrir a palavra de Deus, irmãos. Segundo livro dos Reis. Segundo livro dos Reis, capítulo 13. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 13, versículos 14. Segundo livro dos Reis, capítulo 13, versículos 14 ao 19, e depois o 25. Os irmãos podem ficar assim mesmo, assentados como estão. Podem nos acompanhar, né? Aí a leitura. Estando Eliseu padecendo da enfermidade de que havia de morrer, Jeoás, rei de Israel, desceu a visitá-lo. Chorou sobre ele e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Então lhe disse Eliseu: toma um arco e flecha. Ele tomou um arco e flechas e disse ao rei de Israel: retesa o arco. E ele o fez. Então Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei e disse: abre a janela para o oriente. Ele a abriu. Disse mais Eliseu: atira. E ele atirou. Prosseguiu: flecha da vitória do Senhor, flecha da vitória contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeca, até os consumir. Disse ainda: toma as flechas. Ele as tomou. Então disse ao rei de Israel: atira. Então disse: toma as flechas. Ele as tomou. Então disse o rei de Israel: atira contra a terra. Ele a feriu 3 vezes e cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes a deveria ter ferido. Então ferirás os sírios. Então feririas os sírios até os consumir. Porém, agora, só 3 vezes ferirás os sírios. Versículo 25. Jeoás, filho de Jeoacás, retomou as cidades das mãos de Ben-Hadad, que este havia tomado das mãos de Jeoacás, seu pai, na guerra. 3 vezes Jeoás o feriu e recuperou as cidades de Israel. Ó Deus bendito, fala conosco, Senhor. A Tua palavra, ela por si só, nos alimenta, nos reveste, nos fortalece, Senhor. Mas, ó Deus, ministra nos nossos corações aquilo que Tu tens para cada um de nós. Ajuda-me, Senhor, a estar ministrando, ó Deus, na vida do Teu povo, aquilo que o Senhor já tem ministrado no meu coração. Ó Deus bendito, fala conosco, nós precisamos do Senhor. Aleluia. Flecha da vitória, disse o profeta ao rei de Israel. Flecha da vitória. É importante aqui a gente observar alguns detalhes, irmãos, primeiro, antes de nós considerarmos algumas coisas, porque para nós parece estranho, né? O texto diz que Eliseu, ele agora está enfermo, e a enfermidade dele é para a morte, ele está morrendo, ele vai morrer. Profetas morrem, viu, irmãos? Homens de Deus morrem. Precisamos estar atentos nesse sentido. E quem sabe aquilo que buscamos ou esperamos dos profetas, que você não espere que eles fiquem enfermos ou morram, mas que vocês estejam atentos e os ouçam enquanto ainda dá para ouvir. É importante isso, viu, irmãos? Deus usa os profetas hoje ainda, quando você ouve a palavra de Deus, né? Nós já falamos aqui outro dia, acho que foi eu mesmo aqui, que quando alguém prega, quando alguém ministra a palavra, quando alguém lê o texto bíblico e ministra sobre a sua vida, é Deus falando com você. Às vezes nós não gostamos muito de alguns pregadores, não é verdade? Nós às vezes escolhemos, às vezes preferimos. Não é pecado isso também não, tá, irmãos? Você às vezes fazer preferência de quem você quer ouvir, mas não desperdice nem negligencie ouvir alguém.
Porque se alguém sobe essa tribuna para ministrar a palavra de Deus, precisamos crer que é Deus falando através dele, mesmo que ele não preste, mesmo que talvez naquele momento ele não esteja valendo nada, mas Deus pode colocar na boca dele a palavra dele, e ela pode ser muito útil para você. Então é importante atentar a isso. E o texto diz aqui que o profeta Eliseu agora está morrendo. Ele é o profeta de Israel. Mas não sei se os irmãos atentaram e vão observar, esse rei de Israel agora, Jeoás, é um rei que assume o reinado de seu pai, e assim como seu pai e seu avô fizeram o que é mal perante o Senhor. Eram crentes desviados, eram homens do povo de Israel que reinavam sobre o povo de Deus, mas faziam o que era mal, e até traziam prejuízos para o povo de Israel. É interessante isso, né, irmãos? Você ora pelos seus pastores? Ou pelo seu pastor? Você ora pela sua liderança? Ou você acha que se o seu líder ele está de repente caminhando de uma forma que não é bom, não sobra nada para você? Sobra, é responsabilidade sua orar por aqueles que te governam, por aqueles que te orientam, por aqueles que te ensinam. Não é assim que as Escrituras nos ensinam? Então é responsabilidade sua também, não só cobrar, não só falar às vezes deles, não só apenas criticar aqueles que nos lideram e que muitas vezes falham, fraquejam, não é? Mas devemos orar por eles. Eu sei que aqui não acontece isso, mas é só para os irmãos estarem atentos, não é? E orarem por aqueles que Deus levanta, né, no seu meio para ministrar sobre a sua vida, né? Como falamos também hoje de manhã na escola dominical, não importa a liderança que ele exerça, pode ser um professor de escola dominical, uma superintendência, um diácono, um presbítero, um missionário, alguém, um ministro de louvor, alguém que ministra sobre a sua vida, você deve estar atento e receber aquilo que Deus ministra sobre a sua vida através deles, e nós orarmos por eles. E é interessante, irmãos, que esse rei Jeoás, ele fazia e fez o que era mal perante o Senhor. Mas olha como que é interessante, irmãos, algo que é importante atentarmos aqui. Os irmãos sabem que, principalmente no Antigo Testamento, e não era só com o povo de Israel, todos aqueles que reinavam, não é? Que eram reis, eles tinham, né? E principalmente o povo de Israel, eles tinham os seus reis, o povo, mas eles tinham também os seus sacerdotes e os seus profetas. Há alguns na Bíblia que fizeram o papel das três coisas, como Samuel, por exemplo, ele era profeta, juiz e sacerdote. Mas encontramos na Bíblia aqueles que eram sacerdote e às vezes profeta, encontramos aqueles que eram só sacerdote e tinham os seus profetas. E na maioria dos reis que reinavam sobre Judá, sobre Israel, eles tinham os seus profetas, eles tinham os seus sacerdotes. E o rei de Israel também tinha, mas este era um rei, por exemplo, que não dava ouvido aos seus profetas. Até que o profeta agora está morrendo. E os irmãos vão observar no texto, que é algo interessante, que este rei, quando ele visita Eliseu, e Eliseu está morrendo, e eu não li aqueles versículos, o versículo 20, 21, 22, 23, irmãos, depois curiosidade, olhem, que é os versículos que mostram o milagre que Eliseu faz até depois de morto, né? Eliseu morre, Eliseu é enterrado, e mesmo enterrado, um corpo de alguém é jogado lá, e quando esse corpo bate nos ossos de Eliseu, ele ressuscita, ele é curado, ele levanta, não é? Faz milagre até depois de morto. E esse rei Jeoás, ele sabia muito bem como que os profetas eram usados por Deus para trazer vitória ao povo de Israel. Se você olhar no capítulo 6 aqui mesmo, no capítulo 6 do segundo livro, os irmãos vão ver Deus usando o profeta Eliseu para dar orientação para o rei de Israel vencer a guerra. O inimigo estava armando ciladas, e toda a armação que os assírios faziam, o rei de Israel tomava conhecimento. E se você for ler depois aí com calma o texto, você vai ver que o rei da Síria, ele fica até revoltado e chateado, ele chama a sua liderança e fala assim: vem cá, tem traidor aqui no meu meio? Quem é o traidor? Que está entregando todas as estratégias que a gente faz aqui. E aí o rei de Israel acaba tendo êxito. E aí levanta um e fala: meu senhor, ninguém está te traindo. É que o Senhor revela para o profeta na sua recâmara do rei de Israel. E aí entrega toda a nossa estratégia. Então Jeoás sabia disso. E olha, interessante a expressão dele quando ele chega na beira da cama do profeta. Olha só,
ele chega diante do profeta, né? Versículo 14 fala que ele está morrendo. Joás, então, o rei de Israel, desce para visitá-lo, e ele chora na visita que ele está fazendo. E olha só a expressão dele. Você deve lembrar onde foi usada essa expressão. Meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Lembram? O próprio profeta Eliseu. Quando profeta Elias está para ser arrebatado, ser levado ao céu, Eliseu fica sabendo, porque o profeta avisa, olha, o Senhor vai me levar, eu serei arrebatado. E Eliseu, então, ele pede para o profeta, então me dê antes porção dobrada do teu Espírito, que eu seja cheio do Espírito, mas que eu receba unção dobrada. E aí Elias fala assim, olha, você pode até receber, se você ver quando eu for tomado, quando eu for arrebatado. E aí o texto lá nos mostra que Eliseu, então, ele não tira o olho de Elias. Aonde Elias ia fazendo as suas visitas missionárias, ou o cuidado com a escola de profeta, que haviam vários seminários, em toda aquela visita para Gilgal, Jericó e aqueles lugares todos, a palavra diz que Eliseu não saía de trás de Elias. Alguns até falavam assim, ei, Eliseu, está sabendo que o Senhor vai tomar Elias? Cala a boca, não fica falando isso, eu sei disso. É por isso que eu estou atrás e eu não saio do encalço dele. Até que ele recebeu, lembram disso? Quando Elias é arrebatado, Eliseu vê e aí ele clama, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Olha como é que é tremendo, irmãos. Nessa visita, o rei Jeoás, ele usa as palavras de Eliseu, como que dizendo assim, que ele era um homem de Deus, que ele agora está indo embora, está indo para o Senhor, mas eu preciso desta unção, eu preciso do Senhor. E aí o profeta Eliseu, ele entrega a última profecia, antes de morrer. E aí ele diz para o rei, disse Eliseu, versículo 15, toma um arco e flechas. Ele tomou o arco e flechas. Disse o rei de Israel, reteza o arco. E ele fez. Então Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei e disse, abra a janela para o oriente. E ele abriu e disse mais, Eliseu, atira. E ele atirou. Prosseguiu, flecha da vitória do Senhor. Flecha da vitória contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeca até os consumir. Observe que o profeta diz, olha, pega o arco, pega as flechas, reteza a flecha e atira contra o oriente, abre a janela e atira contra o inimigo, no terreno. É importante observar isso também, os costumes da época, havia um significado, irmãos, quando alguém atirava um arco, atirava flechas para algum lugar, tinham seus significados. Não é? Arco e flecha hoje é apenas esporte, mas na época era uma ferramenta, era uma arma para se conquistar algum benefício, para alcançar alguma coisa, né? Flechas eram usadas para caça ou para guerra, mas também tinham seus significados. Vocês se lembram, por exemplo, quando Davi tem um encontro, passou esses dias aí até na Record, né? Quando Davi está sendo perseguido por Saul, e ele encontra com Jonathan, e ele está querendo voltar, e o Saul é bipolar, não é? Saul uma hora ama, uma hora odeia, uma hora quer matar, uma hora chama de filho, e uma hora quer que Davi volte. Lembram dessa conversa? Saul era meio doido depois que o Espírito Santo saiu dele, não é? E ele está naquela perseguição, querendo matar Davi, e Davi foge, daqui a pouco, volta meu filho, e Davi algumas vezes até acreditou nisso, e quase morreu. Davi depois passou a não acreditar mais, e aí tem um certo momento que ele tem um encontro com Jonathan, e aí ele fala com Jonathan, que era muito amigo dele. Jonathan, por exemplo, reconhecia a unção sobre Davi, e que o seu pai Saul já não tinha capacidade nenhuma de continuar reinando. E aí Davi pergunta para Jonathan como que estava a situação. O rei ainda continua doidão, ele ainda está querendo me matar. E Jonathan fala, com certeza está, mas nós vamos ter um jantar. Eles iam ter um encontro, e nesse encontro Saul tinha dito até que queria que Davi voltasse. E Davi, pô, não sou doido nem nada, eu é que não vou. Mas aí ele tem um encontro com Jonathan. E aí Jonathan fala assim, vamos fazer o seguinte, Davi, eu vou conversar com meu pai, vou ver como é que está a situação, vou sondar. Se realmente o coração do meu pai ainda é desejo de matá-lo, eu vou atirar umas flechas. Se ele quer te matar, eu atiro a flecha para lá.
Se ele te aceita de volta sem querer te ferir, eu atiro as flechas para cá. Os irmãos estão entendendo? Era comum isso. E aqui nas guerras, quando o inimigo, por exemplo, ele pegava as flechas e atirava contra o outro inimigo em direção a eles, eles iriam ver. E quanto mais longe essas flechas fossem atiradas, mais era o empenho daquele povo para vencer a guerra. Então, quando o profeta fala com Jeoás aqui, para ele retesar o arco e atirar a flecha, ele atira mesmo com força, né, em direção ao inimigo, o inimigo receberia a informação. Qual a informação? Israel vai se levantar contra nós, e eles vêm realmente empenhados a nos vencer, eles vêm com força. Essa era a mensagem. Por isso que o profeta diz, olha, flecha da vitória, você vai vencer os assírios de uma vez. Só que o profeta agora pede para o Jeoás pegar mais flechas. Pegue as flechas e atire ao chão. Não mais agora em direção, mas atire ao chão. Para nós é estranho isso, parece que não diz nada, mas para eles na época dizia muitas coisas. E o que Jeoás faz? Ele pega o arco, pega as flechas e ele atira ao chão. 3 vezes. E aí o profeta fica indignado. Por quê que ele ficou indignado? Um outro detalhe importante. Quantas flechas na aljava? O quanto você quer vencer? O quanto você está disposto a usar a sua ferramenta, as suas armas para a conquista? Até que ponto? Os irmãos sabem que uma aljava eram de 12 a 20 flechas. A Bíblia, por isso que a Bíblia fala, né, que os filhos têm que ser o número da aljava. Os irmãos podem observar que o número de filhos na época não é igual hoje, 1, meio, 2, não. É porque hoje eles adotam coelho, gato, cachorro. Trocam, em vez de ter filhos, preferem um gato. Uau, uau. Cachorrinho. E como diz um pastor que eu já ouvi, e ainda chama de meu bebê. E que às vezes esse animal controla a cozinha, a casa. Não é? Ele deveria ter atirado, irmãos, o número de flecha que ele conseguisse. Se de fato ele queria vencer. Esta foi a mensagem que o Jeoás deu para o profeta. Eu quero, mas não quero tanto assim. Eu sei que posso vencer, mas ele não tinha só mais 3 flechas. Ele tinha muito mais flechas. Por isso que ele fala, não deveria você ter tirado no mínimo 5 ou 6? Pois se assim tivesse feito, você receberia a vitória de uma vez por todas. Mas como não foi assim, você até vai vencer as batalhas, mas a guerra, não. Vai continuar havendo confrontos. E aí entra um recado para nós. Até que ponto, meu irmão, minha irmã, você quer essa bênção? Até que ponto realmente você quer essa vitória? Até que ponto realmente você quer a conversão da sua esposa, do seu marido, dos seus filhos? Até que ponto você quer realmente a conversão dos seus parentes? Até que ponto você quer e crê na cura dessa enfermidade, na restauração deste lar? Até que ponto você crê? E o quanto você está disposto a pagar? O quanto você tem de ferramenta, de arma, de condições, de força, de ânimo, de coragem para isso? Eu queria chamar a atenção dos irmãos aqui em relação a isso tudo. Ele recebeu esta palavra, você não vai ter essa vitória completa. E aí, meu irmão, minha irmã? Eu e você precisamos estar atento a algumas coisas, eu já disse algumas delas aqui. Primeira questão, né, que eu falei foi de estar atento e ouvir os seus profetas. Ouça o que o Senhor diz à igreja. Ouça o que Deus está falando com você. Presta atenção. E eu acho maravilhoso isso, irmãos, porque a gente como igreja aprende isso, né, irmãos? A mensagem que você prega, que você ministra, ela ministra e atende o coração de todo mundo.
Se os irmãos quiserem fazer uma pesquisa depois de uma pregação, pode ser depois dessa, e você tiver uma conversa aí fora durante a semana, você vai ver que um recebeu de uma forma, outro recebeu de outra, um recebeu isso, outro recebeu aquilo. Para alguns, o que mais toca é essa parte, o outro é outra, eu recebi isso, eu criei nisso, e tem até aqueles que recebem aquilo que eu nem falei, ou que o pregador nem falou. Mas Deus falou algo profundo no coração dele através daquela mensagem, e Deus faz assim. Ministra os nossos corações. E aí eu queria chamar a primeira atenção sua e minha, é claro. Você precisa reconhecer o tempo, o momento, a hora, a oportunidade que Deus está te dando para a vitória. Observe que era o último momento, o último contato que o rei tem agora com o profeta Eliseu, o grande profeta, aquele que foi usado por Deus de maneira extraordinária em toda a sua vida. Fez o dobro de milagres que Elias fez, usado para vitórias nas guerras, usado para curas, para transformações, bênçãos na vida do povo de Israel e de pessoas individuais. E é claro que esse rei Joás, ele é rei de Israel, ele ouve as notícias, ele assiste e ouve jornais, não só um não, os outros também. Ele procura ouvir todas as notícias, e ele sabe quem é Eliseu. E ele sabia que era a última oportunidade, o último contato, o último momento com este grande profeta. E é por isso que ele chora e ele clama, porque aquela expressão, meu pai, ele está reconhecendo o senhorio daquele profeta, ele está reconhecendo a autoridade daquele profeta, ele está reconhecendo que aquele homem é um homem de Deus. Ele chora e clama, e aí o profeta, ele é tocado pelo Senhor e traz esta profecia, essa bênção de Deus sobre a vida dele. E que de alguma forma, a gente observa que ele até foi obediente, irmãos. É um dos pontos aqui que eu queria enfatizar. Ele obedeceu a orientação do profeta, mas ele não creu completamente. Mas a primeira coisa que eu quero destacar aqui, chamar a sua atenção é, você precisa reconhecer o momento, o tempo que Deus está ministrando na sua vida, que está te dando orientação, direção. E aí você precisa discernir a voz de Deus. Você precisa ouvir a Deus e obedecer. E eu poderia perguntar aqui para você nesta noite, meu irmão, minha irmã, como que você sabe quando é Deus que está falando com você? Você ouve a voz de Deus? Você tem ouvido? Tem pessoas que têm dificuldade, viu, Henrique, de entender e compreender quando alguém se testemunha e fala assim, o Senhor falou comigo. Não é só os incrédulos que têm dificuldade, tem muita gente dentro das nossas igrejas que tem dificuldade de entender isso. Quando a gente diz assim, o Senhor falou comigo, mas como é isso? Vozes, como é? Deus fala com você, meu irmão, minha irmã. Além do texto que você leu e das escrituras que você conhece, Deus fala no seu coração, no seu íntimo. Aqueles que têm dificuldade, às vezes, falam assim, mas pastor, mas como que é isso? Eu falei, é simples. O Espírito de Deus não habita em nós não fomos alcançados pelo amor de Deus, fomos convertidos e Ele habita em nós e ministrou no nosso coração. Por exemplo, todo mundo que está aqui crê e confessa e reconhece Jesus Cristo como o único, suficiente, Senhor e Salvador da sua vida. Amém, irmãos? E como você sabe que é salvo? Como você sabe que é salvo? Como você sabe que tem vida eterna e que ninguém arranca isso de você? Você teve alguma revelação extraordinária? Você ouviu alguma voz? Foi? É claro que não. Você leu nas Escrituras e Deus colocou no seu coração fé e você creu, e agora o Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Então como que você sabe que você é filho de Deus? Que você é salvo? O Espírito testifica que você é filho. E aí, desta forma também, numa simplicidade tremenda, não é verdade? Não é? Como você sabe que é salvo? Eu sou, tenho certeza, Henrique. Jesus me comprou, o texto da palavra fala, a Bíblia diz, Jesus disse, eu te amei, te salvei, te comprei, você não se perde, acabou. E a gente crê e recebe. Mas não é só porque você leu as Escrituras. Não é simplesmente isso. Você sente isso. Não é verdade, irmãos? Há uma convicção em você.
Porque você ouviu o Espírito falar com você. Você é meu. E por isso eu estou chamando a sua atenção. Você ouve Deus falar com você? Você presta atenção quando Deus está falando com você? Porque Deus fala com a gente constantemente, irmãos. Não é se é dia de culto de domingo de noite, não. Deus fala com a gente de madrugada, Deus fala com a gente de manhã, Deus fala com a gente no trabalho, Deus fala com a gente na rua, Deus fala com a gente, é só você estar atento. Irmãos, eu particularmente, eu procuro estar atento em todo o tempo. Aonde eu vou, com quem eu converso. Deus usa pessoas, irmãos. Às vezes você está numa tribulação, numa luta, ou quem sabe até mesmo numa alegria, não importa o que você está sentindo ou vivendo, e você está orando e buscando e crendo e lendo, e de repente você está numa conversa, batendo papo com o irmão, ou dentro de casa, seja lá onde for, de repente alguém pega e fala alguma coisa, e você... É isso. No seu pensamento, no centro, você fala, é isso. Às vezes você tem vontade até de contar, você tem vontade até de falar, puxa vida, você não sabe o que você está falando, só que aí você fica assim, meu Deus, como é que eles vão entender isso? Mas você sabe que Deus falou com você. Então eu queria chamar a sua atenção aqui, em primeiro lugar, presta atenção, meu irmão, minha irmã, o tempo e a hora e o momento em que Deus está ministrando sobre a sua vida, a orientação que Deus está te dando. Vai, é agora, haja, fique quieto, não faça, faça. Presta atenção, ouça o que Deus está falando com você e aproveite o momento, porque é este o momento. A gente lê nas Escrituras, e alguns têm dificuldade de entender isso, a gente vê isso na Bíblia em todo o tempo, situações de homens, de mulheres, de povo de Deus, de pessoas que perderam algumas oportunidades. Ah, pastor, mas como que é isso? Se Deus tem para mim, ou preparou para mim, já não é para mim, quem vai tirar de mim? Não sei, mas que perde, perde. Porque dormiu, cochilou, não prestou atenção, não deu ouvido, não foi onde deveria fazer, não foi onde deveria ir, não fez o que deveria fazer. Eu já disse aqui certa feita, para não dizer todas, mas a maioria das promessas e bênçãos de Deus que estão na Bíblia para mim e para você e que devemos receber, são condicionais. Atitudes nossas, comportamentos, obediência ou não, fé, crer ou não. Às vezes o simples crer, o reconhecer, e tem muitos crentes que não estão crendo ultimamente. Segunda coisa que eu queria chamar a sua atenção, permita a mão do Senhor sobre a sua. O texto diz que Jeoás, quando ele recebe a instrução, Eliseu põe a mão sobre a mão de Jeoás. Ele permite que o profeta ponha a mão sobre a mão dele e dá então algumas orientações, e ele obedece. Observe o texto que ele diz, olha, atira a pedra, não é? E ele atira a flecha, ele atirou, flecha da vitória contra os sírios, porque ferirás. Depois o 18, toma as flechas, ele as tomou, então disse o rei Israel, atira contra a terra, ele feriu 3 vezes e cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele, disse 5 ou 6 vezes, deverias ter ferido, então feririas os sírios até os consumir, porém agora só 3 vezes ferirás os sírios. Mas o versículo que eu queria ler, eu não li, que é o que fala da mão. Ele visitou, chorou meu pai, carros cavaleiros, versículo 15, Eliseu tomou arco, flechas, ele tomou um arco e flechas, disse o rei de Israel, retesa o arco, e ele o fez. Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei. O rei, ele se submete à mão do profeta, ele obedece ao mandado do profeta, às orientações que ele dá. O que eu aprendo aqui, irmãos? Se submeta, permita a mão do Senhor sobre a sua. Jeoás sabia guerrear, irmãos. Ele não precisava de orientação nenhuma para atirar flecha, ele sabia atirar flecha muito bem. Dificilmente algum rei de Israel, Judá, os reis daquela época, não eram guerreiros, não eram atiradores de flechas e bons, dificilmente. Jeoás com certeza era um atirador de flechas, ele sabia atirar flecha, sabia onde atirar, é aquilo que eu falei ainda há pouco, por isso decepcionou o profeta.
Mas algo tremendo que eu aprendo aqui, meu irmão, é: se submeta à orientação do Senhor. Entenda que você precisa de orientação e direção do Senhor. Não corra o risco, muitas vezes, de você ser autossuficiente, de você se achar que é o cara. Eu resolvo, eu sei fazer, eu sou um bom atirador, eu sei o que eu estou fazendo, eu sou um excelente empresário, eu sou um excelente pastor, um ótimo presbítero, um excelente professor, eu sou o melhor, eu sou estudado, eu tenho cursos, eu fiz isso, isso, isso e aquilo, eu sei o que eu faço. Faça isso não. Glória a Deus que você teve essa oportunidade e privilégio de estudar. Quem sabe você é o melhor mesmo, você é ótimo e todo mundo reconhece isso. Glória a Deus que você é bom naquilo que você faz, e deve ser mesmo. Mas se submeta à mão do Senhor. Não seja orgulhoso, soberbo, metido, mas se humilhe na presença do Senhor. Cuidado com a autossuficiência, com as influências que você pode receber, teimosia e tantas outras coisas que influenciam, irmãos. Mas esteja debaixo das mãos do Senhor. Em tudo, irmãos, que for fazer. Tudo, irmãos. Como eu me arrependo. Se bem que nesse quesito eu confesso para os irmãos que até poucas vezes, porque eu procuro colocar tudo nas mãos do Senhor antes. Mas todas as vezes que eu não oro, que eu não peço para Deus, que eu não pergunto para o Senhor, seja lá o que for que eu vou fazer, o mais simples que seja, quando eu não busco o Senhor, dá errado. Ou não fica tão bom quanto ficaria. Mas quando eu me submeto e coloco o Senhor, eu sei fazer, como fazer, quero fazer, gostaria de fazer, é assim que eu vou fazer, mas eu peço, Senhor, me orienta. Como o Senhor quer que eu faça? É assim, é o melhor. E é claro, irmãos, que você precisa ouvir Deus falar com você, mas você pode ouvir outras pessoas que Deus vai usar para falar com você. Lembra o que eu falei ainda há pouco? Esteja atento nesse quesito. Outra coisa, irmãos, já falei, aprenda a obedecer. Joás obedeceu. E foram várias coisas que ele pediu, né? Pega o arco, ele pegou, pega a flecha, ele pegou, atira, ele atirou, pega mais flecha, ele pegou, atira de novo, ele atirou. Só não atirou o tanto quanto ele deveria. Agora é claro, irmãos, a vitória é Deus quem dá. Amém, irmãos? Devemos sim buscar orientação, direção, usar as ferramentas, as armas certas, aquilo que Deus nos orienta, mas a vitória vem do Senhor. Precisamos lembrar disso, nós somos apenas flechas nas mãos do guerreiro. Eu anotei aqui uma frase que eu já disse outro dia para os irmãos, e Spurgeon quem disse: se você não quiser conversões, você não as terá. Interessante isso. O que tem a ver? Promessa. Há uma promessa do Senhor que na pregação ou naquilo que nós vamos fazer, nós vamos alcançar êxito. O livro de Provérbios diz que quem ganha almas é sábio. E eu acho tremenda essa palavra de Spurgeon quando ele diz que se você não quiser conversões, você não as terá. Se você não quer essa igreja cheia, você não as terá. Se você não quiser que as pessoas aqui venham, elas não virão. Elas só virão quando você convidar, quando você as trazer, quando você as pregar, quando você pregar o evangelho para elas, quando você falar do amor de Deus, quando você convidá-las a vir aqui. E aí elas virão. É isso que a palavra diz. Porque você está usando a orientação e a direção do Senhor e as ferramentas e as armas que o Senhor nos dá. Eu anotei aqui, irmãos, alguns exemplos bíblicos e estratégias do Senhor. Porque tem coisas, irmãos, que Deus nos orienta, e eu falei ainda há pouco, esteja atento ao que Deus fala. E muitas vezes Deus nos orienta e vai nos mostrar algumas coisas que a princípio pode parecer loucura. E eu anotei algumas. Presta atenção, irmãos, como que pode? Uma nuvem, ser uma bússola, ser um meio de orientação a um povo no meio de um deserto. Nuvem. Deus colocou uma nuvem, lembram disso? Quando a nuvem se mover, vocês se movam. Se a nuvem parar, você para.
Quem é dirigido por nuvem? Só crente mesmo, né? Não é? Loucura. Mas Deus fez isso com o povo de Israel. Colocou uma nuvem para os guiá-los. Outra coisa, estrela para encontrar Jesus Cristo. Os magos procurando onde está aquele que haveria de vir, o Messias. Não é o Natal? Aonde? Segue a estrela. Segue a estrela. Os irmãos percebem como que Deus age? Marchar e gritar para derrubar muralhas. Josué, pega o exército, pega o povo, rodeia aí Jericó. Todo dia. E no último, 7 vezes. E elas cairão. Quem acredita nisso? Mas eles creram. Josué creu. E o exército submeteu. Ouviu a orientação. E as muralhas caíram. Tochas, irmãos. Tochas em vasos de barro. Lembra com Gideão? Para pegar o inimigo de surpresa. E com os 300 vencerem a batalha. Tochas. Pega umas tochas acesa dentro do vaso. Abafa a luz. E só quebra a hora que vão mandar. Tochas. 7 banhos para ser curado. Lembra de Naamã? O grande general de guerra. Entra no Rio Jordão 7 vezes. Que? Rio raso na época. Sujo. Meu Senhor, o que custa obedecer? Tem gente que não obedece, né, irmãos? Tem gente que não obedece. 7 vezes entra. Ele disse, eu vou entrar. E tem grandes mistérios aí, né, irmãos? Porque Naamã foi curado. Não foi só porque ele obedeceu, é claro que foi, obedeceu e entrou 7 vezes. Mas não foi só por isso. Ele mostrou suas chagas. Ele permitiu que o exército e as pessoas vissem a sua lepra, que ele escondia. Porque ele era um grande general e vencedor na rua, o bonitão, mas a lepra só era vista em casa. Só a esposa via, só os filhos, só a empregada, que disse para ele que tinha alguém que podia curá-lo, que era o Deus de Israel através do profeta. Mas ele precisava mostrar a enfermidade. Ele precisava permitir que as pessoas vissem que ele era doente. Eu já disse aqui certa feita que tem pessoas que não é curada porque não pede oração. Tem pessoas que não é curada porque tem vergonha de colocar na igreja o pedido de oração. Tem pessoas que não querem se humilhar. Porque às vezes é se humilhar, né, irmãos? É claro que tem situações que às vezes você não precisa contar para todo mundo, mas peça para alguém orar por você. E receba. Naamã, 7 vezes. Eu já contei para os irmãos aqui, experiência minha própria. E isso não é para que você faça não, tá? Por favor. O exemplo que eu vou dar aqui é meu. Agora, se você quiser tomar como exemplo, toma e que você seja bem sucedido e abençoado. A Rosa está aqui de prova, está aqui minha filha, e eles podem confirmar. Hoje eu nem uso mais. Eu não uso mais. Mas houve alguns anos que eu usava lenço direto. Não porque já sou idoso, mas é porque eu usava. Porque antigamente lenço é negócio de idoso, não é não? Mas eu usava lenço. Por quê, irmãos? Não fique chocado que eu vou falar, não. Mas eu andava como que se fosse gripado, 24 horas. Muitas vezes eu ia ler a Bíblia e estudar, eu tinha que estudar e ler a Bíblia assim, onde eu tinha um espaço para que o nariz pingasse. E eu deixava pingar, porque não parava. Não parava. Havia momentos que piorava e momentos que melhorava. Mas sempre. Eu andava como se estivesse constantemente gripado. E eu estava num culto uma vez, numa reunião, e Deus estava ministrando através de alguém, e este alguém chegou um momento e chamou algumas pessoas para frente para orar por algumas enfermidades. E ele chegou a dar nomes a enfermidades. E além de falar algumas pessoas que foram curadas, de audição, de visão, problemas de garganta e outras coisas, falou dessa questão, tipo uma renite, uma sinusite, um negócio que pinguite, sei lá o que era isso. E ele tocou nesse ponto, e ele chamou as pessoas para irem à frente. E aí o que eu fiz? Deus é Deus de lá e Deus de cá. Se Deus quiser me curar, me cura aqui. E eu não fui lá. Sabe, aqueles crentes que acham que não precisa vir aqui quando o dirigente ou o pastor chama, ou convida.
E os crentes ficam lá, sentados, e não vêm. Às vezes por vergonha, desobediência, porque não tem costume, ou porque acha que não precisa. Pois é, eu não fui curado naquele dia. Outras pessoas foram. Inclusive alguém até que tinha o mesmo problema que eu. Mas eu continuei mais algum tempo daquele jeito. Até que o Senhor, por misericórdia, me deu uma outra oportunidade, uma outra situação. E os irmãos podem ver que hoje eu não tenho nada disso. É difícil dar ouvido ao que Deus fala, mesmo que você ache estranho ou você acha que não precisa. 7 vezes, e Naamã foi curado. Vasilhas vazias. Lembra a viúva? O que você tem? Nada. Tem só um pouquinho de azeite. Então pegue vasilhas vazias. Preguei aqui outro dia, né? Ficou rica. Ela e seus filhos. Aposentadoria vitalícia. Por causa do azeite das vasilhas vazias. Mas ela creu. Os filhos também obedeceram. E foram pedir vasilhas vazias. E enquanto tinha vasilha, tinha óleo. E ela ficou rica. São exemplos aqui, irmãos, bíblicos, né, estratégias, orientações de Deus que às vezes parecem loucura. É como eu falei a questão aqui das flechas, o que tem a ver uma coisa com a outra, todo esse simbolismo. Mas ali estava também o coração de Jeoás, para que ele pudesse receber a bênção completa. Meu irmão, minha irmã, eu e você, nós precisamos estar atentos, ouvir a voz de Deus e com fé obedecer ao Senhor. Estarmos quebrantados diante do Senhor e confiando na graça, no amor, na misericórdia do Senhor. E algo importante, irmãos, que eu quero falar para você aqui nesta noite. O tamanho da sua vitória depende de você. O Senhor, Ele já determinou, já orientou, Ele já direcionou para você e Ele já mostrou para você. Só que o tamanho da vitória depende de você, da sua ousadia, da sua fome espiritual, do seu desejo. Porque se você se satisfaz com pouco, pouco você terá. Isso que a Bíblia fala, irmãos. É igual semear. Quem semeia pouco, pouco colhe. Todo mundo sabe disso. Quanto mais você planta, mais você vai colher. É a ordem natural das coisas, do mundo e espiritual também. Então, meu irmão, minha irmã, entenda essas coisas e creia, e se esforce, tenha fome e sede de Deus, busque as coisas de Deus, busque em nome de Jesus, não fique acomodado, porque tem pessoas que só querem esperar. Eu creio, pastor, estou esperando. E às vezes o Senhor já te orientou para você tomar algumas atitudes, alguns posicionamentos, e você não entendeu. Ou você entendeu e não quis obedecer. Ou talvez faltou ânimo, empenho, o quanto você quer. Foi o meu início da minha palavra aqui, o quanto você deseja, o quanto você realmente quer. Lembram de Eliseu que eu disse ainda há pouco? Ele pediu porção dobrada do Espírito, e ele perseverou, seguiu Elias, e ele conquistou, e ele recebeu. Que nós não possamos nos conformar, irmãos, e nos acomodarmos. Em nome de Jesus, não seja igual a alguns que a gente conhece aí fora. Sabe os romanos? Os romanos aí fora. Muitas vezes você pergunta assim, como é que você está? Tudo bem? Tudo bem, né, pastor? A gente vai levando, como Deus quer, né? Tem gente assim, como Deus quer, né? Será que Deus quer isso que você está vivendo aí? Será que é dessa forma ou está faltando atitude sua? Compromisso, envolvimento, desejo, vontade, buscar-me-eis e me achareis. Quando buscardes de todo o coração. Pedi e recebereis, buscai e achareis. Quem pede recebe, quem busca encontra, quem bate abrir-se-vos-á. Muitas vezes nós não estamos fazendo estas coisas e não estamos ouvindo a voz de Deus. Eu queria orar, meu irmão, minha irmã, por mim, por você, que o Espírito Santo de Deus nos aperfeiçoe. Você quer isso? Quem sabe quando eu falava aqui sobre ouvir a Deus, você ficou pensando aí, mas como é que é isso?
eu acho que eu nunca tive isso. Não vou pedir para você levantar a mão, não. Mas você é um desses que talvez até hoje não ouviu. Pastor, eu nunca ouvi. Não ouvi. Desse jeito, não. Deus me orientar, direcionar, mostrar o caminho, decisões que eu tenho que tomar, que não vão ferir os princípios da vontade de Deus, é claro. E aí, é claro, você conhece as Escrituras. Mas, pastor, eu nunca vivi isso. Você quer isso? Você quer experimentar algo do Senhor? Aprender a ouvir a Deus? Quando você ler, quando você ouvir, quando você orar. Você quer isso? Coloque-se diante de Deus, Senhor. Abre meus olhos, abre a minha mente, o meu coração, o meu entendimento, para que eu possa ver a glória do Senhor, para que eu possa discernir a Tua vontade, Senhor, fazer o que é certo e o que é melhor, para que eu não seja enganado, confundido. Eu queria orar por você nesse sentido, se você quiser. Coloque diante de Deus. Deus sonda, esquadrinha o seu coração. Como eu disse, eu não vou pedir para você levantar a mão e nem vir aqui à frente, a não ser que você queira. Mas eu queria que você colocasse diante do Senhor. Senhor, abre os meus olhos, me aperfeiçoa, Senhor. Eu quero ouvir a Tua voz. Eu quero discernir, Senhor. Eu quero entender, eu quero compreender a direção e a vontade do Senhor. Porque às vezes, quem sabe, você fica confuso, fica apavorado, fica com medo, fica assustado. Esquece que o Senhor é contigo, que Ele fala com você. Deus fala com você, meu irmão, todo o tempo. Às vezes a gente acha que é coisa de outro mundo, não é não. Você é filho. Fomos comprados, irmãos, preço de sangue, somos amados do Senhor, somos filhos. E o nosso Pai fala conosco. Coloque-se diante do Senhor. E eu queria orar também. Quem sabe você está aqui nesta noite e você tem buscado uma resposta, uma direção. Quem não está, né, irmãos? Quem não precisa, às vezes, de uma resposta, de uma direção, de uma orientação. Só que, às vezes, são situações bem específicas e urgentes. Se você tem isso hoje, se você está vivendo isso, coloque diante do Senhor, neste momento. Creia, em nome de Jesus, Deus pode te dar direção, orientação, nesta noite. Vamos orar? Feche os teus olhos e ore. Coloque diante de Deus. Pai querido, te agradecemos mais uma vez, Senhor, pela Tua palavra, porque Tu és um Deus que fala conosco, Senhor, através dela. Ó Espírito Santo, Tu sondas e esquadrinhas cada coração aqui. Ó Deus, Tu conheces os empenhos, desejos, vontade, ó Deus, cada passo de cada um aqui, Senhor. As necessidades, as lutas, ó Deus, direciona, mostra o caminho. Tira, Senhor, toda e qualquer dúvida, medo. Ó Deus, orienta, ó Deus, para a glória do Teu nome. E, ó Deus, e livra-nos, ó Pai, de estarmos, ó Deus, desperdiçando ou deixando de lado a orientação do Senhor. Não estarmos atentos, ó Deus, à orientação, estratégias, o modo, ó Deus, que o Senhor quer que a gente haja, faça, conduza algumas coisas. Espírito Santo de Deus, dá-nos coragem também para obedecer. E coloca também em nós, Senhor, realmente este desejo, essa vontade, ó Deus, de ver se cumprir a Tua palavra, Senhor. Coloca no nosso coração esse desejo, ó Pai, vivo, forte, ó Deus, de ver se cumprir a Tua palavra, onde ela diz, ó Pai, no sentido de vidas transformadas, de almas, ó Pai, de corações sendo quebrantados, vidas sendo salvas, famílias restauradas, ó Deus, casamentos, lares, comunhão, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, enfermidades também, Senhor, porque Tu és o Deus ontem, hoje e eternamente, Tu és poderoso para fazer infinitamente mais. Senhor, faz isso em nós, ó Deus, em nome de Jesus, Espírito de Deus. Ministra, ó Deus, sobre cada um de nós aqui presente, aqueles, ó Deus, que nos acompanham também. Senhor, ó Pai, fala no profundo do coração, ó Deus, e aumentando a fé. Ó Deus bendito, Deus amado, nós clamamos a Ti nesta noite. Senhor, Tu sonda, esquadrinha cada um aqui. Tu conheces o coração. Planos, projetos, propósitos, ó Deus, lutas, provações, ó Deus, quem sabe, dor, enfermidade. Tu és poderoso para restaurar, Deus, nesta noite. Ó Deus, derrama das Tuas bênçãos, ó Pai, sobre as nossas vidas. Ó Deus, obrigado por esta noite, por esses momentos aqui. E recebe, Senhor, a nossa gratidão. Ó Deus, nós oramos assim e Te agradecemos em nome de Jesus.
Amém. E amém. Aleluia.